Todas essas aulas suas que você falou, vai ser Sim, tudo pelo Zoom? sim, todas essas aulas, até o dia 1º do 12, que está marcado, vai ser até no dia 12, dia 1º de dezembro. Vão ser todas elas online pelo Zoom, ok? Ok. Vocês são todos de Barra E Mansa. a avaliação? Vai ser entregue como? Joaquim, Oi? qual foi a pergunta agora? As avaliações vai ser entregue como? Vão ser feitas na plataforma, Ah, tá ok. tá bom? Na plataforma lá de vocês. Quando Chique. não for, eu aviso para vocês como é que vai ser, tá bom? Beleza. Então, beleza. Gente, sem mais demora, eu vou continuar então agora nossas aulas. Alguém tem mais alguma dúvida? Algo que possa perguntar? Sem ser ainda da aula, mas em questão de horário, data, do que eu mencionei. Eu vou mandar também esse cronograma para vocês, daqui a pouco, depois da aula, eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Todos estão vendo aí? Quem não está vendo, pede socorro, hein? Então vamos lá. Gente, esse daqui é a nossa apostila de equipamentos. Equipamentos radiológicos. O que são equipamentos radiológicos? Alguém pode aí estar chutando aí ou tentando esclarecer para a gente o que é um equipamento radiológico? Ninguém? Todo mundo já tem medo de falar. Não ouço falar. Então vamos lá, gente. Equipamento radiológico são todos os equipamentos no qual nós utilizamos para fazer uma realização de um exame, né, na área de imagem, ou seja, da radiologia, tá bom? Nós temos o sumário, que vem mostrando na apostila em unidade 1, 2, tá vendo? 3, cada um tem o título do que nós vamos estudar, tá bom? E as páginas referentes. Nós vamos começar, então, com a unidade 1, lógico. Unidade 1, raio-x, vai estar falando sobre raio-x, tá? Aqui, nós temos a história de Röntgen, né? Que o nome dele era Wilhelm Conrad Röntgen, tá? Hoje em dia, ele foi, aqui como diz, em 1895, no dia 8 de novembro, né? Ele descobriu, ele era, né, um físico alemão, e ele descobriu a radiação, tá bom? Se você depois for entrar aí na internet, procurar pesquisar dele sobre o Conrad Röntgen, você vai ver que tem até uma imagem da qual ele, quando ele foi fazer a descoberta do raio-x, ele chegou por engano, ele chegou a radiar a mão da esposa dele. E na imagem aparecia a aliança da esposa dele e os ossos da mão. Foi quando ele conseguiu fazer a primeira radiografia, tá? Eu vou dar uma lida no trecho e vou ir explicando para vocês com um pouco mais detalhado sobre, né, os equipamentos, tá bom? Então tá ali. Em 1895, no dia 8 de novembro, denominado nos dias atuais como Dia do Radiologista, foi descoberto pelo físico alemão, né, Wilhelm Conrad Röntgen, uma nova radiação denominada radiação X. Descoberta essa sendo realizada em seu laboratório enquanto fazia experiências com descargas de alta tensão em tubos de vidro contendo gases em baixa pressão. Observando-se uma substância fosforescente, platino cianureto de bário, na qual brilhava durante a aplicação de alta tensão no tubo. Com isso, Röntgen descobriu a ampola com diversos materiais e repetiu o procedimento de aplicação de tensão sobre o gás
por várias vezes e várias distâncias diferentes. Analisou que o brilho sofria pequenas alterações, mas não desaparecia. Concluiu que algo saía da ampola e sensibilizava, né, no caso, a película, tá bom? Deu o nome de raio-x, pois não conhecia a natureza da radiação que acabara de descobrir, na qual o X representava a incógnita, o desconhecido. Realizou a primeira radiografia através do raio-x da mão da sua esposa, Anna Bertha Roentgen. Essa descoberta abrangeu uma série de experimentos para avaliar as características e potencialidades da radiação, com aplicações em vários ramos de atividades, sendo de grande importância para a medicina na área de diagnóstico por imagem. Por se tratar de fonte radioativa, foi criado uma série de normas para a manipulação dos equipamentos de raio-x, tanto para o cuidado com os pacientes, quanto para operadores e técnicos. Os raios-x são radiações eletromagnéticas de alta frequência, tá? Produzidas a partir da colisão de feixes de elétrons com metais. Essa radiação não pode ser percebida pelo olho humano, pois esta, além de frequência máxima distinguida pela visão humana. É importante na medicina porque possibilita gerar diagnósticos, tá? Por meio de imagens. Aí tá assim, como são produzidos os raios-x? Em tubo de raios catódicos, tá? Catódicos e, né, anódico também. Na frente vocês vão ver aqui embaixo que está mostrando também anódico. Então, são raios catódicos e também anódicos, tá? O cátodo, após ser aquecido pela passagem de corrente elétrica, libera elétrons com alta velocidade. Esses elétrons são fortemente atraídos pelo anodo, no qual acabam colidindo-se, como é possível observar no esquema abaixo. Então, vocês vão estar vendo aí um esquema de uma ampola de um raio-x. Como é que é uma ampola? A ampola, ela é como se fosse um desenho de um tubo de vidro, tá? Ele começa, por exemplo, aqui na minha mão, aí ele vem e faz uma ondulação alta aqui em cima e termina também meio arredondado embaixo. Mais para frente, eu acho que se aqui não tiver a imagem, eu vou pegar e vou mostrar para vocês a imagem, tá? Eu tenho salvo aqui para vocês verem. Então, dentro dessa ampola, existe o cátodo e o anodo. E existem alguns filamentos ali dentro. Quando você ativa esse aparelho de raio-x e tem aquela alta tensão e faz com que gere a energia, o anodo com o cátodo, eles se fazem com que esses elétrons, feixes de elétrons, se colidem e saem esses raios que a gente chama hoje de raio-x. É lógico que não é só raio-x que sai ali. Tem outros tipos de raios que também são ali formados, tá? Que também a gente não vê, mas que também fazem parte da radiação. Mais para frente nós vamos estudá-los também. Aí está aqui. Quando os elétrons dos átomos pertencentes ao anodo percebem a energia oriunda dos elétrons em movimento, o resultado é a produção de radiações eletromagnéticas, que são denominadas de raio-x. Os raios-x, assim como toda radiação eletromagnética, não precisam de meio de propagação e movem-se na velocidade de luz, tá? De 3,0 x 108 minutos por segundo, né? No caso, milésimo de segundo. Essa radiação ionizante, sendo assim, ela pode gerar danos ao corpo humano em caso de exposição muito prolongadas. A intensidade do raio-x é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Portanto, quanto mais distante da fonte, menor será a intensidade do raio-x. Então, o que acontece? No hospital, você vai ver muitas pessoas vendo, alguém já presenciou isso, quando tem alguém lá dentro da sala e chega um técnico de radiologia, ele pega e vai falar, olha o X. Então, todos os profissionais que estão próximos ali do aparelho,
eles vão se afastar em uma certa distância para que seja diminuído a intensidade de radiação que vai ser incidida no corpo deles, entendeu? Nós, como técnicos, nós utilizamos algumas ferramentas para equipamentos radiológicos, é lógico, que vai nos proteger também dessa radiação, que são os equipamentos plumbíferos, que nós chamamos, tá? Que evita com que essas radiações venham colidir nas nossas partes que são muito sensíveis para a radiação. Exame de raio-x. O grande benefício oriundo da descoberta do raio-x foi a possibilidade de realizar diagnósticos por imagem. Tecido e fibras musculares são praticamente atravessadas pelo raio-x, enquanto os ossos absorvem essa radiação. Como esses raios têm a capacidade de enegrecer chapas fotográficas, ao colocarem-se partes do corpo humano entre uma fonte de raio-x e... para mim aqui não dá para me ver. E uma chapa fotográfica, pode-se observar a formação de uma fotografia dos ossos, tá? Então, nós, como técnicos de radiologia, nós somos também, algumas pessoas até brincam que nós somos fotógrafos, né? Só que nós tiramos fotos da parte interior do corpo, tá? Aí tem uma imagem mostrando de um exame de abdômen, tá? É um exame de abdômen, mostrando aqui a parte óssea de um paciente. É lógico. Ah, professor, só vai dar para ver osso? Não. Você também vai ver partes também moles. O que vem a ser partes moles? A parte visceral, a parte dos nossos órgãos. É lógico. Pô, professor, eu não estou vendo ali o intestino, não estou vendo ali o baço, eu não estou vendo ali o estômago. Mas com o tempo e com o estudo da anatomia, você vai aprender a também identificar e ver, né, esses órgãos ali numa imagem radiográfica, tá bom? É lógico que você não vai ver ela certinha ali, igual a gente vê o desenho do órgão, mas você, através do conhecimento anatômico, você vai começar a entender onde ficam localizados cada um deles e vai ver cada um espaço ali no meio da radiografia, tá bom? Por exemplo, o pulmão, aqui você vê o pulmão. É lógico que você vê ele de um jeito preto, escuro, enegrecido, mas você vê ele, beleza? Assim como outros órgãos também vai ser possível você enxergar. Com o tempo vocês vão aprendendo isso. Aqui também está continuando falando, que é o estudo de órgão do abdômen, que está mostrando aí em cima, né? A radiografia do tórax para analisar análise de doenças de pulmão e a mamografia, exame que busca identificar câncer de mama. São exemplos de aplicações do raio-x. Nós temos também a tomografia, lógico, né? Além da mamografia, além do raio-x, nós temos também a tomografia, que possibilita você ter uma imagem e um diagnóstico ainda mais preciso do que essas outras mencionadas, tá bom? Aí um exame de tórax, tá bom? É possível você enxergar aqui o coração nesse exame. É possível também você enxergar o pulmão, a árvore brônquica, né? Você consegue também enxergar um pouco da árvore brônquica. Você enxerga as costelas, né? Você enxerga também aqui um pouco do externo e das colunas cervical, torácica, e não deu para ver muita lombar. Só o primeiro pedacinho aqui da lombar. Tá bom? Então, você começa a enxergar com o estudo tudo numa imagem de raio-x, até mesmo não só órgãos, mas também, principalmente, os ossos, tá bom? Então, continuando aqui, ele está assim, o choque do raio-x com o corpo gera a imagem e auxilia no diagnóstico de problemas de saúde, tá bom? Equipamento de raio-x. Equipamento de raio-x é um dos mais importantes quanto o assunto é diagnóstico por imagem. Isso porque o dispositivo foi o precursor
de todas as demais tecnologias nessa área, com os aparelhos de tomografia, de mamografia, ressonância magnética. O aparelho de ressonância magnética, em exceção, ela não utiliza a radiografia, o raio-x, tá? A ressonância, ela trabalha através de sonoro, né? Efeitos sonoros, de ressonância mesmo, vibração de som, tá bom? Ela forma a imagem através da vibração de som em quilohertz e megahertz, tá bom? É diferente do raio-x, da mamografia e da tomografia, tá bom? Só que o técnico de radiologia também hoje trabalha com essa modalidade, ok? E tá, o equipamento de raio-x serve para tirar radiografias, que são como fotografias da parte interna do corpo, beleza? Gente, qualquer dúvida, pode chamar, tá? Pode falar, que eu paro aqui se tiver na cabeça, ok? Até aí tá tudo bem? Posso continuar? Beleza, então vou continuar. Então aí está falando dentro sobre a imagem e é possível observar estruturas anatômicas como osso, órgão, vasos sanguíneos, né? Sem precisar de cirurgia. Nós vemos aí na imagem aí, um aparelho fixo, tá? Nós chamamos de aparelho fixo porque ela não é possível você tirar ela dali e levar para outro lugar para fazer um exame. É a necessidade do paciente chegar naquela sala para você realizar aquele exame. Então, nós temos aqui a mesa do exame, tá? Esse aqui é o colimador. Esse quadrado aqui, ó, é um colimador. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui com o zoom. Não consegui puxar mais. Todos estão conseguindo enxergar? Tá bem a imagem? Tá, né? Esse quadrado aqui a gente chama de colimador. Aqui em cima, tá vendo onde tem esse cilindro aqui, ó, como se fosse um cilindro? Esse cilindro é onde fica, que nós acabamos de falar, da ampola, né? Da ampola, que é o nosso tubo de raio-x. É aqui que é gerado, onde fica o anodo e o catodo, onde vai ser gerada a energia através desses fios, que vai ter aqui embaixo, tá só um pedacinho que dá para ver aqui, por enquanto. Aqui fica aqui o nosso... Ih, fugiu da cabeça. Desculpa, gente. Transformador, tá bom? E mais para trás fica uma mesa de comando. Quando você utiliza a mesa de comando, esse transformador gera a energia necessária, mandando por esses fios e jogando para aqui para a ampola, onde vai colidir no anodo e no catodo, fazendo com que transforme ali a radiação, né, o raio-x, saindo pelo colimador, onde vai ser radiografado no paciente, tá bom? Aqui é a estativa, que nós chamamos. Esse negócio que está aqui, ó, ele se chama estativa. Ele também é onde nós fazemos o exame num paciente, onde o paciente vai encostar e fazer um exame em pé, que nós chamamos de ortostático. Ele vai estar em pé, na estativa, fazendo um exame ortostático. E aqui a mesa. Em algumas nomenclaturas, nós chamamos de estativa vertical, estativa horizontal, tá bom? Mas mesa também não está errado, ok? Então, está aqui. Por ser barato, não invasivo e não causa dor, o exame é um dos mais solicitados por médicos em todo o mundo. Assim, o aparelho de raio-x tem auxiliado os profissionais de saúde há décadas, facilitando o diagnóstico de patologias localizadas em diversas partes do organismo. Tumores, fraturas, bloqueios de vasos sanguíneos e até cáries são alguns dos males que podem ser identificados por meio de uma radiografia. Então, nós não temos só equipamento de radiografia na área médica, tá? Sim, na área médica de um hospital. Nós também utilizamos, se é utilizado, né, radiação num consultório odontológico, também é utilizado radiação
em uma clínica veterinária. Então, nós não trabalhamos somente com radiação em um hospital, tá bom? Nós também utilizamos a radiação, o raio-x, também em alimentos e também em lugares como o estádio de futebol, também em lugares como outro lugar aqui, aeroportos, nós utilizamos também aeroportos, em alguns outros lugares onde a segurança também é necessária, nós também utilizamos o raio-x, ok? E nós vamos falar sobre os tipos de equipamentos de raio-x aqui na apostila também. Os aparelhos usados na radiografia sofreram uma evolução considerável desde as descobertas de Röntgen. Atualmente, além do equipamento convencional com tecnologias analógicas, há opções digitais móveis utilizadas na fluoroscopia, tá bom? Aí tem o equipamento de raio-x convencional. É esse que nós vimos lá em cima, nós chamamos de um dos convencionais. O aparelho convencional, ele é o seguinte, nós utilizamos o exame que nós chamamos de exame molhado, que faz a radiografia molhada. Antigamente, a gente fazia um tórax, quem já viu a famosa chapa, né? Aquela película enorme, que o pessoal ficava brincando, fazendo barulho até de chuva, com aquela película, ela foi feita num exame de radiografia convencional, onde nós chamamos de radiografia molhada. Por que radiografia molhada, Rony? Porque quando nós fazíamos o exame, nós pegávamos aquele quadrado chamado chassi, onde nós armazenávamos uma película lá dentro, de radiografia, fazia o exame, ia para um lugar chamado câmara escura. Dentro daquela câmara escura, nós passávamos essa película em químicos, gerando a imagem. Então, depois que ele molhava, de novo falando, molhava naqueles químicos, saía do outro lado, na câmera clara, a famosa chapa, né? A película de raio-x, que saía com a imagem. Hoje em dia, nós não temos mais, temos, né? Alguns lugares a gente trabalha ainda com a molhada, tá bom? Que seria, hoje em dia, a molhada, depois com a evolução agora da digital, nós não usamos mais o chassi, nós usamos agora o famoso cassete, tá bom? É igual ao chassi, porém, também quadrado, porém, ele não abre igual o outro e tira e coloca a película. Ele trabalha lá dentro com uma película fixa, como se fosse, não sei, alguns aí que é mais ou menos da minha idade aí, né? Meio velho aí, sabe? Alguns são velhos igual eu, deve lembrar disso. Existia um pouco tempo atrás uma fita cassete, uma famosa chamada fita cassete, que ela é regravável. Que ela era regravável. Você podia gravar uma música, depois que você enjoasse dela, você conseguia apagar aquela fita cassete e gravar outra música em cima daquela música que tinha lá dentro, sem ter a possibilidade de você comprar outra fita. Como o CD também, né? O CD tem alguns que são regraváveis, né? Existem o CD regravável. Você grava o filme ou a música, você não quer mais aquele conteúdo, você possibilita naquele mesmo CD apagar o conteúdo que está ali e colocar outro conteúdo. Então, o raio-x digital, com o uso dos cassetes, ele possibilitou você fazer isso. E qual era a melhor coisa ainda? Você não vai trabalhar mais com químico, não trabalha mais com molhado, né? A imagem é processada diretamente num CR ou num DR e você vai pegar e imprimir aquela imagem através de uma impressora a laser, uma impressora com jato de tinta ou outro tipo de aparelho que não vai utilizar esses químicos que eram molhados para a formação da imagem, tá bom? Mais embaixo aí tem a imagem novamente do aparelho fixo, do qual eu mostrei para vocês, tá? Do qual a mesa é fixa, porém, em alguns lugares a mesa tem um pedal aqui embaixo que você pisa e você consegue articular essa mesa. A mesa ela vai estar parada. Quando você pisa no pedal, ela te possibilita você fazer essa articulação horário anti-horário com a mesa, tanto para cima para baixo também, ok?
e o nosso colimador e a estativa agora no ângulo melhor para você enxergar a estativa, que nós chamávamos também de torre, tá? Algumas pessoas chamavam isso aqui de torre. Então, é a estativa da torre, a estativa da mesa. Ou estativa vertical, estativa horizontal, tá bom? Guardem isso na cabeça. Aqui, na mesa, aqui perto da estativa vertical ou na estativa, aqui tem um avental aqui, ó. Esse avental nós chamamos de avental plubífero. Dentro dele tem placa de chumbo, onde ela impede com que a radiação penetre no seu corpo. Então, quando nós vamos fazer um exame, principalmente com esse aparelhinho aqui, ó, que está um equipamento de raio-x móvel, tá vendo? Ele é um compacto desse aparelho aqui. Ah, professor, mas é compacto, mas ele vai fazer o mesmo tipo de serviço? Vai. Mas a qualidade vai ser a mesma? Não. Não vai ser. Por quê? Porque esse daqui, por ser móvel, ele vai trabalhar com uma potência menor. Então, ele não vai gerar uma imagem tão bem de resolução quanto a fixa. Porque a fixa você vai observar que dentro ali tem um transformador enorme. Então, ele tem mais potência para fazer um exame. Mais para frente na apostila, a gente vai entender por que eu estou falando isso, tá bom? Como é que funciona ali os filamentos, as partes onde fica os diodo, onde vai fazer ali a transformação da imagem. Então, vocês vão passar a entender por que um rende melhor, por que o outro não rende tão melhor do que o outro. Porém, fazem o mesmo tipo de serviço, tá bom? Então, esse aparelho aqui, ele possibilita, um móvel, você ir em CTIs, UTIs, neonatal, até mesmo em centros cirúrgicos, para você poder fazer um exame sem ter que trazer um paciente para a mesa, tá bom? Essa é a facilidade de ter um aparelho, um equipamento de raio-x móvel, tá bom? Outra coisa, professor, mas aí a técnica que você vai utilizar para fazer uma imagem nesse aparelho vai ser a mesma daqui? Não, nem sempre, tá bom? Lá para frente nós vamos entrar nesse mérito também. E aqui embaixo está falando, depois se vocês tiverem, já estão com a apostila aí, quiserem dar uma lida, está aqui, né? Usado para examinar pacientes acamados e dificuldades para mover, mesma coisa que eu falei para vocês, ok? Então vamos seguir mais um pouquinho aí. Aqui estão mostrando para a gente os equipamentos de raio-x digital, tá vendo? Ó, o digital, ele tem a diferença do convencional. Qual é, além da molhada, do químico molhado, que a gente vai ter? O digital, quando você faz a imagem lá no equipamento, quando você, se for um DR, no caso desse daqui, ele vai gerar a imagem rapidamente aqui, sem precisar do cassete, e vai jogar a imagem direto no computador, que está aqui, tá vendo? Ó, um tórax aqui, ele vai jogar diretamente, na hora que você irradiar o paciente, aqui na tela. Quando se trata de um CR, você vai ter aqui dentro da estativa um cassete, que quando você fizer o exame, você vai retirar o cassete, levar lá no aparelhinho de revelação, colocar nele, que seria o CR, e vai aparecer a imagem para você aqui produzida também na tela, tá bom? No convencional já não é assim, ele vai sair de uma processadora, aquela película na sua mão. Se você errar o exame, errou a técnica, você vai ter que ir lá, repetir o exame. Já no digital, se você não errar tanto a técnica, ele vai te possibilitar, aqui mesmo no sistema, você manipular a imagem e melhorar quantitativamente para que seja utilizado. Tá bom? É lógico que nem sempre você vai conseguir melhorar. Se você errar muito no posicionamento ou na técnica, você vai ser obrigado a repetir o exame. Tá bom? E aqui no logo do lado, nós temos o aparelho de fluoroscopia. Ó, um equipamento de raio-x com fluoroscopia. É o mesmo aparelho desse aqui, porém ele vai ter esse aparelhinho aqui, ó, que a gente chama de C, que nós chamamos de arco em C ou C, que vai fazer uma fluoroscopia. Professor, o que é uma fluoroscopia? Ele vai jogar uma imagem em tempo real no monitor para o médico poder fazer uma operação
para ele poder fazer algum procedimento cirúrgico, tá bom? Então, ele vai irradiar continuamente aquele local, mostrando o movimento do que está sendo feito, tá bom? Através da radiação do raio-x. Esse equipamento aqui, ele vai possibilitar fazer isso, tá bom? Então, esse equipamento geralmente é mais utilizado dentro de centro cirúrgico. Nós temos também o dele, esse aparelho, uma versão dele móvel, igual ao do raio-x que vocês viram aqui em cima, tá? Que nós chamamos também de arco em C. Quer ver? Ó, deve ter, eu acho, uma imagem dele aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, essa é a versão daquele aparelho lá em cima. Esse arco, ele gira 360 graus? Oi, desculpa. Repete, eu não consegui ouvir. O arco, ele gira ele gira 360 graus? A função do arco seria essa? Ele gira, o arco em si, ele gira 160 até a quantidade que você quiser. Ele faz esse movimento, ó. Ele gira ali no local onde vai ser radiografada a imagem. Por isso que a gente usa ele muito no centro cirúrgico. Ele é muito utilizado no centro cirúrgico, por quê? O arco em si, ele envolve, igual ali em cima, ó. Vou mostrar ali em cima. Ele envolve a mesa onde está sendo feita a operação, tá vendo? Aqui em cima é onde vai ser irradiado o exame, e aqui embaixo é como se fosse, aqui do outro lado, o cassete, que vai jogar a imagem no monitor, entendeu? Então, a radiação, ela sai aqui. Então, ele fazendo isso, esse giro de 160, 180, ele faz o giro de 360, na verdade. Ele possibilita você fazer todos os ângulos do corpo do paciente. Se o médico pedir sem precisar movimentar o paciente. Isso, exato. Isso aí. Você consegue envolver totalmente aquele corpo em vários ângulos que você quiser, tanto em AP, em podálico, em PA ou em médio, né? Médio coronal, médio sagital. Você consegue fazer qualquer tipo de movimento ali para você radiografar e fazer a imagem para o médico fazer a operação. Tá bom? É em tempo real. Show. E mais alguma pergunta, gente? Não? Então, beleza. Gente, nós acabamos o nosso primeiro modo. Tá vendo aqui? Terminamos. Eu peço para vocês fazerem aí os exercícios que tem de fixação. Passa para o caderno, dá uma estudada, tá bom? Lê ali em cima tudo. Eu basicamente falei tudo que já tem ali na apostila, tá bom? Como hoje é nosso primeiro dia, eu não vou jogar também muita informação também para vocês, porque vocês têm outras aulas também, então vocês vão ficar muito agarrados. Então, o que acontece? Mais para vocês familiarizarem com nossos equipamentos. Aqui ainda não mostrou, e eu vou mostrar para vocês na próxima aula, os equipamentos nossos que a gente usa para nos proteger, que é o nosso EPI, né? Tem o EPE e o EPI, correto? E o EPC também, né? No caso, o EPI e o EPC é o que a gente mais usa. O EPI é o nosso equipamento que a gente vai usar individual. E o equipamento coletivo, que seria o quê? O nosso avental, que nós temos, um avental plumbífero, que protege o nosso tórax, as gônadas, né? Que são as partes nossas genitais, e o nosso protetor de tireoide, tá? Que nós também utilizamos, que são revestidos de chumbo. Tem também o nosso óculos plumbífero, que nós utilizamos nos olhos, para que não venha ter a radiação na nossa vista. Por quê? A radiação, ela indo para o cristalino dos nossos olhos, ela também pode ocasionar em catarata, perca da visão, que é, no caso, também um estigmatismo e também uma miopia na nossa vista através da radiação. Nós podemos também desenvolver esse tipo de doença ocasionada pela radiação, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre o equipamento? Nenhuma dúvida? Beleza?
Então tá, vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, só para dar uma introdução para vocês da próxima aula aqui junto. Nós temos as anotações. E nosso segundo módulo, que seria na unidade 2, os geradores, tá? O que vem ser gerador? Gerador, como eu falei para vocês aquela hora, nós temos o painel de controle, lá onde você vai fazer o X daquele aparelho para poder fazer o exame. Nele você tem lá o transformador, como eu mencionei e mostrei para vocês ali nas figuras, que vão ajudar no quê? Na transformação daquela energia que está vindo da tomada ou vindo lá de fora para a transformação da radiação, tá bom? Então, nós estamos aqui falando sobre o gerador que vai atravessar, que vai transformar o átomo, né? Os átomos por elétron e prótons e nêutrons. Eles vão fazer o quê? Eles vão ser atraídos um com o outro e vai fazer o quê? Com que um faça a alteração negativa e positiva em um eletromagnetismo que vai fazer com que flua a radiação, fazendo o raio-x, tá bom? Então, quando vai colidir esses meios de elétrons, nêutrons, né, e íons, ele vai fazer com que aconteça lá dentro do tubo isso daqui, ó, a carga elétrica, como diz, negativa e positiva, tá? No campo elétrico, vai fazer com que tenha a repulsão, a atração e a sem interação, quando está desligado, tá? Então, quando tem o positivo e o negativo, vai acontecer a atração dos íons e elétrons. Quando tem os dois positivos, vai dar a repulsão. Então, quando não vai estar tendo geração de energia, não vai estar acontecendo a carga elétrica, tá? E quando tem as duas negativadas, que vai ser a repulsão, vai fazer com que eles voltem também, ali aquela energia. Mas lá para frente eu vou mostrar para vocês no esquema o que acontece, tá bom? Aqui, ó, no MA é o que lá no painel, tá bom? É a disposição que você vai colocar daquele corpo para ser radiografado, tá bom? O KV, que mostra aqui embaixo, que você também vai ver lá no painel, nós chamamos a radiação que vai ser incidida naquele lugar. Então, quando você coloca um KV e o MA, é o quê? Eu quero que em 3 segundos seja irradiado aquela eletricidade, ou, no caso, o raio-x, em 40 kV. Vamos dizer que é a potência de jato d'água. Vamos colocar aí uma potência de jato d'água. Você vai lá no chuveiro, você entra lá e programa. Vamos colocar que você vai programar para você tomar banho lá 2 minutos. 2 minutos. Eu quero com a pressão de jato d'água de 10. Eu quero a pressão de jato d'água de 2, que vai ser menos pressão. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? Se você ficar 10 minutos tomando banho com o nível 3 lá do seu chuveiro, você vai ficar com o corpo menos vermelho ou mais vermelho do que 2 minutos? Repete a pergunta. Se você for colocar o volume lá, 3, no nível 3, que é quente, do seu chuveiro, você tomar banho 2 minutos, e depois você foi tomar banho 10 minutos, vai ficar menos vermelho em qual deles? Que é melhor? 10 minutos. Mais tempo